Muito bem, voltamos então para a nossa quinta aula, quinto bloco, Introdução Bíblica 1, ou Pentateuco, e nós estamos estudando o livro de Gênesis, as origens, né? Depois temos Êxodo, que é a saída, Exodus, para fora do caminho, Números, para falar das contagens, dos censos, primeiro censo e segundo censo dos judeus que estão em caravana para a Terra Santa. Depois encontramos o livro de Levíticos, antes do Números Levítico, para falar da lei, a organização do Levirato, e depois Deuteronômio com a segunda lei, Deuteronomo, segunda lei, quando Moisés começa a repetir, em poucos dias faz uma recapitulação de tudo que aconteceu antes dele vir a falecer. Então quem escreveu os livros foi Moisés, e o finalzinho do Deuteronômio, evidentemente não foi ele, porque narra a morte dele, então teria sido Josué ou algum outro escriba por ali. Então nós já fizemos um levantamento de vários assuntos aí nos outros vídeos. Vamos falar agora sobre o Éden. O Éden vegetal, aquele Éden plantado, diz assim no capítulo 2. E plantou o Senhor Deus um jardim. A palavra Éden no original quer dizer paraíso, no hebraico, paraíso. E plantou do lado oriental. Então, aonde estaria localizado o Éden? A pista está aqui, do rio que saía por lá. Havia um rio que saía e dividia em 4 braços. O primeiro era Pison, que ia na terra de Avilá. Depois tinha Gion, que rodeava a terra de Cush. E aí a gente pega a Tábua das Nações, lá depois aqui em Gênesis capítulo 10, nós vamos ter as Tábuas das Nações, para onde foi o povo espalhado da face da terra. Aí nós vamos descobrir que esse Cush é descendente de Cão, de Canaã, e eles foram para a África, onde nós conhecemos como África, né? E então esse rio, ele está dizendo aqui que ele rodeava a terra de Cush. Então seria Etiópia, aquela cabeceira da África ali. O Egito mesmo, ele é um país transcontinental, ele está no continente africano e no asiático também, que é a Península do Sinai, que está do lado ali, onde nós temos o Mar Vermelho, né? Ela está na Ásia. Então, aqui diz que tinha 4 rios, um rio que dividia em 4 braços, né? Então pensa aí, o Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates. É chamado aqui de Hidekel, né? E Eufrates, o nome é Eufrates mesmo. Capítulo 2, versículo 13 e 14. Então, aqui nomeia também uma nação, a Síria, né? A Síria não é Síria. A Síria é o que seria Iraque hoje, né? Ali descendo pelo rio Tigre e Eufrates, eles descem para o Golfo o Pérsico, ali embaixo, onde nós temos hoje as nações chamadas Emirados Árabes Unidos, o Catar, o Bahrein, depois o Iraque vai subindo, temos o Irã, depois você tem a Síria para cá, o Líbano, a Jordânia, Israel, a Arábia Saudita e o Egito mais embaixo. Então, a localização do Éden. O Éden existiu? Sim. O Éden foi colocado na terra. E Deus fez aqui dizendo que plantou toda sorte de árvores, agradável à vista e boa para comer. E no meio do jardim colocou a árvore da vida. E do lado dela colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então há muita mitologia sobre isso aí, né? Falando que a fruta que eles comeram seria a maçã, e aí seria o sexo. Na verdade, quando Eva foi criada da costela de Adão, e daí porque o casamento é essa fusão, né? Fusão, o casamento funde um com o outro. Que na verdade o casamento o que é? A volta da fêmea para o macho, né? Porque a fêmea foi tirada do macho. O Zahar e Nekeivá. O Zahar é o macho e Nekeivá a fêmea. Deus deu um pesado sono em Adão, e ele dormiu, foi lá e tirou a costela dele, e daquela costela fez a Eva. Então é uma criação, a Eva é oriunda do Adão, né? Adão, quer dizer homem, terra. E Eva, mãe, né? Então, diz aqui que o Senhor Deus, então, depois de ter criado o homem, então a localização do Éden, ele existiu, é nessa área aí, da cabeça da África até lá em cima no Iraque, passando por Irã, Síria, ali aquela região da Jordânia, toda a região do Golfo Pérsico. E nesse jardim, no centro dele, estava a árvore da vida. E Deus diz para Adão: toda árvore poderás comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. É o capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Então, nós temos o livre-arbítrio. Deus não podia dizer para o Adão: você vai lá e come da árvore da vida.
Se viver eternamente, não tem problema. O querubim ungido da guarda já havia caído, já estava ali, incorporou no capítulo 3 em forma de serpente, daqui que é mais astuto dos animais do campo, e usando a serpente, esse inimigo, esse querubim ungido da guarda, ex-querubim, agora diabo na terra, Satanás no céu, ele então engana Eva, e Eva vai, passa para Adão e acontece o pecado, não é isso? Porque o pecado, a transgressão, infringiu a lei, né, do Senhor. Então o Éden existiu, tinha uma árvore nele no centro, que era a árvore da vida. O homem devia ter entendido, né? Adão era super inteligente, porque tinha um QI muito elevado para colocar nome nos animais todinho, tantas espécies que nós temos, milhões de espécies de animais, colocou o nome em todas, mas para ele não achava auxiliadora que ele fosse idôneo. Então Deus cria Eva, sai da coluna da costela de Adão, e assim que logo quando ele acorda, ele diz: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, porque do varão foi tomada. E deixará o homem seu pai e sua mãe, e pegar-se-á sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, eles estavam nus e não tinha problema nenhum, não se envergonhava, né? E como já tinha uma ordem aqui dizendo anteriormente para crescer e multiplicar, né? Tanto essa ordem foi dada para os peixes no mar, como foi dada para os animais marinhos, como foi dada para os animais terrestres, foi dada também para Adão, depois que ele é formado do pó da terra. Então nós temos o homem com 3 partes, não é isso? O homem pó, que é físico, a parte fisiológica do homem, né? A carne. Nós temos o homem espírito, que é o ruar, soprou nele e se fez alma vivente. Então a junção da carne, do sômato, do corpo, né, com o espírito, pneumos ou ruar, pneumos no grego, ruar no hebraico, aparece a alma. A alma, então, é essa conexão entre os dois. Ela faz essa conexão do espiritual com o natural. E a alma está ali. Então, o homem se tornou alma vivente, nefesh, alma. E aí, diz aqui que o Senhor, então, colocou ele ali, deu essa orientação para ele. Satanás também estava ali, o diabo, né, que aqui na terra é chamado diabo, ouviu aquela orientação e já começou a arquitetar a maneira de desencaminhar. E usou Eva, que deveria estar com Adão, não estava, né, porque é um casal só, estava habitando ali, e já tinha alguns filhos com certeza. Outra ideia errada que a gente encontra aqui é achar que só depois do pecado tiveram filhos. Na verdade, dizendo aqui que o Senhor Deus criou o homem, depois criou a mulher, e mandou então que multiplicasse e crescesse. E evidentemente que logicamente eles conheceram o sexo ali, logo depois da criação, que estava vendo sexo ali no jardim direto, já tinha visto cavalo com a égua, já tinha visto galinha com galo, estava vendo tudo ali todo dia, porco com porca, né? E aí ele já logo entendeu e começou a descendência do ser humano a aparecer. Claro que os primeiros que nasceram não foram homens, foram mulheres. Por que isso? Porque o texto diz aqui que o primeiro que nasceu o homem chamou Caim. Caim quer dizer varão. Conquistei um varão, conquistei um macho. É porque tinha um monte de fêmea antes. Senão não tinha colocado o nome dele de macho, de varão, né? Ela colocou Caim. Alcancei do Senhor um homem. Porque tinha um horror de mulheres. E evidentemente até é verdade isso. Porque com quem Caim ia casar? Se não tinha mulher, né? As irmãs dele mesmo, que naquele tempo o incesto não era proibido. Então, já tinha um monte. O pecado nunca foi sexo. Sexo não é pecado, né? Fora do casamento é. Mas no casamento criado por Deus, não. Ele é prazer e procriação e etc. Então, Adão teve várias meninas já, até porque também Eva chama mãe. Ela será chamada o quê? Varoa, mãe. É porque está produzindo, né? Então, depois que saíram do Éden, foi expulso pelo pecado, tiveram mais filhos ainda, né? Além de Caim, de Abel, tiveram 7. E um montão, o capítulo 5 diz que teve filhos e filhas. Né? Então, antes de falarmos da queda, né? Vamos ficar por aqui, que Adão teve esse pesado sono para que Deus tirasse dele a sua esposa Eva. Isso até também, aplicação espiritual, é isso mesmo, né? O namoro tem que ser assim, não, Deus escolher para a gente. Tem que ter um pesado sono. O homem entra no pesado sono e Deus aparece com aquela que vai ser a sua escolhida. Se a gente ficar escolhendo, vai dar tudo errado na frente, porque nós só vemos o que está na nossa frente. É a palavra de Deus para Samuel. O homem só vê o que está na frente dele, visível, né, Samuel? Eu vejo o coração. Então a lição é essa aqui. E a Eva, então, ela pertence a Adão. Por isso o casamento é a fusão. Né?
Por isso a gente não entende que haja a possibilidade de ter esse tanto de casamento que a gente está vendo por aí. Porque só tem uma fusão. Só uma costela encaixa no lugar daquela que foi tirada. Então esse negócio de arrumar outra e vai passando 3, 4, 5, 10 casamentos, não tem fundamentação bíblica nenhuma, né? Que a costela que saiu é a costela que vai voltar. E acabou. Nós voltamos então na próxima aula. Um abraço.